É você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar num jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? Que é um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo. Obrigado, gente. Fala, galera vascaína, bora trazer o giro de notícia do Vasco da Gama de hoje, né? O Vasco tem um jogo importante contra o Palmeiras amanhã. Vasco entrando em campo às 9h30 da noite no Allianz Parque. Vocês estão vendo aí a imagem, né, do Vasco chegando junto ali com o Pedrinho e Felipe, que vieram com a delegação do Vasco a São Paulo. Vasco que tá aí na tabela do Campeonato Brasileiro, né, galera? Buscando uma vitória no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Mas, infelizmente, Vasco tem uma baixa no elenco. Com problema físico, Payet não enfrentará o Palmeiras, galera. O Payet não viajou com a delegação do Vasco para enfrentar o Palmeiras, né? O jogador ficou no Rio de Janeiro para jogar aí contra o Cruzeiro no próximo final de semana, né? O torcedor vascaíno esperava, né, o Payet em campo, mas o jogador sofreu um desconforto muscular aí na última segunda-feira e não vai enfrentar o Palmeiras, né, galera? Por outro lado, o treinador deve contar com o Adson pela primeira vez. O atacante foi poupado no clássico por causa de um desconforto muscular, mas o exame de imagem não detectou lesão. Então o Adson aí está de volta, né? O Adson que precisa ganhar oportunidades para jogar, né? Até agora não mostrou porque veio o jogador Adson, que foi contratado aí por milhões e até agora não mostrou para o torcedor vascaíno o seu futebol com a camisa do Vasco, né? Agora vamos falar aqui sobre contratações. Vasco sondou, mas ainda não fez proposta pelo zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. É isso mesmo, galera. O Vasco conversou ali com o empresário do zagueiro Raul Gustavo, né? O atleta que não entra em campo com a camisa do Corinthians há 50 dias, quando foi expulso contra o Argentino Júnior após empurrar o assistente. Então, o jogador aí que está afastado do Corinthians por mais de 50 dias sem entrar em campo, o Vasco sondando o zagueiro, né? Depois da saída aí do Medel, né, galera? O Medel que assinou com o Boca Júnior, já foi embora para a Argentina, né? E o Vasco em busca de zagueiro, né? Até porque a zaga do Vasco é a zaga mais vazada do Campeonato Brasileiro, né, galera? Vamos aguardar aí por contratações. O Vasco precisa o mercado quanto antes, né? E outra informação que saiu aí que agitou a torcida do Vasco hoje, né? Foi que Felipe Coutinho teria rescindido o contrato finalmente com o Aston Villa e que estaria livre para assinar com o Vasco. Galera, mas a informação aí, né, que foi do jornalista aí Bruno Andrade da UOL, foi desmentida aí pela assessoria de Felipe Coutinho, que negou a rescisão do Aston Villa com o Felipe Coutinho. É isso mesmo, né? A assessoria de imprensa do meia Coutinho negou a concretização da rescisão com o Aston Villa, né? Soltaram uma nota ali em relação que o Coutinho ainda pertence ao Aston Villa até junho de 2026. Então aí desmentindo completamente a informação que foi divulgada pela UOL, que o Felipe Coutinho estaria livre no mercado e livre para assinar com o Vasco, né? Coutinho que deve assinar com o Vasco sim, mas por empréstimo, né? E o contrato dele deve custar ali em torno de 1,5 milhão de salário com a opção de compra do Vasco da Gama, né? Vamos esperar o desfecho aí feliz em relação ao Felipe Coutinho, né? Que está demorando demais e está agitando o torcedor vascaíno nas redes sociais. Thiago Life revelou aí uma documentação aonde que o Vasco, né, 777, já estava
quebrada quando adquiriu 70% do futebol do Vasco, né? Aonde que estava aí o ex-presidente do clube que não tinha visto esse documento, né? O documento foi vazado. Eu vou trazer aqui o Thiago Life trazendo esse documento e falando, explicando melhor para o torcedor. E peço você, torcedor vascaíno que me acompanhou até aqui, para deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Acompanhe aí o Thiago Life e até o próximo vídeo aqui do canal, galera. Tamo junto, valeu! Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam também, porque eu não sou especialista em saúde financeira de empresas. Mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria a 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então, vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22, ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Tá vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos. Nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os 2 argumentos, né, dos 2 lados que eles vão tentar alegar, o pessoal do Vasco está muito animado, tá, com quem eu conversei lá do Vasco, eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam, prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem, é o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui?
Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época 777 mostrou pro Vasco falar, ó, a gente é super saudável. Olha meu exame de sangue. Tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Eu acho que o Caio está falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época? E uma coisa que eu vi também, eu sei que muitos de vocês, e até teve uma nota de uma das ligas, né? Falando que essa atitude do Vasco ter entrado na justiça e tomado de novo o controle do futebol provisoriamente por uma decisão judicial, que isso causa insegurança jurídica nas operações da SAF. Meu amigo, eu vou discordar. Eu acho que se esse tipo de decisão espanta a picareta, tá valendo. O Vasco está se defendendo. A 777 está cheia de problema. Eles precisam se defender. Eu também achei a decisão exótica, concordo com vocês que foi uma decisão assim, exótica, né? Boa para o Vasco, mas exótica. Mas o Vasco está se defendendo. Eu não acho que expulse do interesse da SAF gente séria que quer ter SAF. É um problema muito específico do Vasco com a 777, que é uma empresa que está aí na Bloomberg quase todo dia, no New York Times, com um monte de processo lá em Nova York, né? Que mais? Alguma dúvida aí, pessoal? Falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa que vocês queiram saber mais?